Aí pessoal, beleza? Vamos começar mais um vídeo. Vamos falar um pouco sobre a primeira, segunda, terceira, quarta revolução industrial, tecnologia 1.0, 2, 3, 4, 5. É muita coisa na cabeça. Vamos conversar um pouquinho de forma resumida, porque afinal de contas a gente está falando de mais 300 anos de evolução da humanidade. Da onde a humanidade saiu, aonde chegou, onde nós estamos e quais as previsões para onde nós vamos, né? Deixe seus comentários aí no vídeo, o que você achou, o seu like, a sua inscrição, para não perder mais nenhum vídeo. E bora lá, Bill, bora lá, valeu! Então, a primeira revolução industrial. Não dá para separar muito a tecnologia 1.0 da primeira revolução industrial, né? São coisas que foram sendo desenvolvidas juntas ao longo do tempo. Revolução industrial significa basicamente a descoberta e invenção de artefatos e tecnologias com impacto significativo na história da humanidade, em especial na indústria, consolidando o processo de formação do capitalismo. Então, essencialmente ocorreu no século XVIII até o XIX. Então, por volta aí de 1700 e qualquer coisa até 1800 e qualquer coisa, entendeu? Não dá para colocar uma data exata, né? Alguns dizem 1730, entre 1730 e 1760, até 1830 ou 1850. Então foi um período que ocorreu uma revolução agrícola também muito forte, né? Porque com a ascensão da burguesia e a demanda, né, por cidades, o aumento da mão de obra assalariada, o sistema estrutural feudal foi entrando em colapso e em extinção, né? O feudalismo foi entrando em extinção, dando lugar à burguesia e a expansão do comércio, né? E isso foi fazendo com que fosse essa primeira revolução industrial fosse começando essencialmente na Inglaterra. Foi um fenômeno inglês essencial no começo e depois expandindo para outros países, né, para outros lugares da Europa, principalmente França e Alemanha. E ocorreu na Inglaterra, sim, principalmente devido ao isolamento geográfico e o comércio marítimo, né, além da abundância de carvão, madeira e minérios como ferro. E também havia mão de obra barata. Basicamente, os teares mecanizados utilizavam algodão que vinha das colônias inglesas da América e foram importantes nesse processo, né? O motor a vapor também acelerou o desenvolvimento dos transportes, principalmente da indústria naval, né? Que floresceu e expandiu, né? E no início do século XIX surgiram as primeiras ferrovias, né? Surgimento do cimento, iluminação a gás. A iluminação a gás substituiu a vela e o óleo e foi importante porque permitiu que as fábricas trabalhassem à noite e houvesse mais vida noturna nas cidades. E isso fez com que houvesse mais organização social e participação política. E também a criação do papel, né, da tipografia permitiu que aumentasse o índice de alfabetização. E tudo isso foi influenciando essa participação política. Revolução Industrial 2.0 ou Segunda Revolução Industrial ou Tecnologia 2.0. Vamos lá. A Segunda Revolução não se limita à Inglaterra, mas ela ocorre em diversas cidades da Europa e em diversos países começa a se expandir, né? França, Alemanha, Japão, Estados Unidos. Ela ocorre entre a metade do século XIX, mais ou menos, e metade do século XX. Aí entre 1830, 1840, 1850, até o final da Segunda Guerra, né? 1945, mais ou menos. E ela tem basicamente, foram vários incrementos, né? Várias coisas que já existiam melhoraram, foram aperfeiçoando, mas os três pilares principais
são a utilização da eletricidade, do petróleo e o aço, né? E também podemos colocar aí a produção em massa, né? Produção em linha. Antigamente era só o frigorífico que tinha produção em linha, colocava os animais. Mas agora muitas fábricas, uma grande parte das fábricas já tem uma produção automatizada. Não existe ainda a robotização, a inteligência artificial, mas é uma produção já automatizada com muitos equipamentos, colocando aí muitas pessoas perdendo a profissão. Não necessariamente perdendo de emprego, mas também em alguns casos, mas é o famoso desemprego estrutural, né? Porque muitos empregos começam a ser substituídos por máquinas. Por exemplo, o Lula, ele foi torneiro mecânico durante muito tempo. Se fosse hoje, ele já ia ter dificuldade, porque o torno mecânico ele já está automatizado e robotizado, entendeu? Enfim, o surgimento do avião também nessa época, incremento do transporte ferroviário, os navios ficaram maiores, criação da linha de automóveis da Ford, né, o famoso Ford T. Nas comunicações, podemos citar o telégrafo, o rádio, o telefone, o neocolonialismo buscando recursos e matérias-primas na África. Porque o que acontece? Na segunda revolução industrial, começa a haver uma produção em massa muito grande. Então, somente a Europa acaba não sendo suficiente. Os países começam a procurar outros mercados consumidores. Surgiram grandes nomes empresariais, né, como Taylor, Ford, Rockefeller, aperfeiçoando métodos de produção e sistemas administrativos de trabalho. E a indústria química foi muito desenvolvida, né, nessa época, e devido a isso foram desenvolvidos outros produtos, né, muitos medicamentos, fertilizantes, adubos, e uma coisa vai impactando a outra, né, e isso vai modificando a vida das pessoas, aumentando a expectativa de vida. A eletricidade que limitava-se apenas ao desenvolvimento de pesquisas laboratoriais, agora faz parte não só da indústria, mas também do dia a dia de toda a população. A substituição da energia a vapor pela energia elétrica possibilitou o melhor desenvolvimento das indústrias, bem como permitiu criar diversos instrumentos que facilitariam a produção. Então, com o incremento das cidades, o desenvolvimento da medicina, houve um crescimento muito forte na população mundial. A população praticamente quase que dobrou de habitantes, né? Podemos perceber também, devido a isso, problemas típicos desse crescimento, como a poluição das águas, poluição atmosférica, problemas com lixo, desmatamento. E também o uso do petróleo como fonte de energia também foi responsável por diversas alterações na sociedade e na indústria, surgindo nesse período os motores de combustão, a gasolina, a gás. A substituição gradativa do carvão pelo petróleo gerou um novo significado à indústria, pois o uso do petróleo possibilitou a produção maior quando comparada a quem utiliza o carvão como fonte de energia. Terceira Revolução Industrial, ou Tecnologia 3.0. Houve um avanço tecnológico, né, principalmente em robótica, informática, genética, muito forte. Iniciou, né, mais ou menos em 1950 e 1960, né, no pós-guerra e começo da década de 60, aproximadamente. A Segunda Guerra permitiu a descoberta e invenção de muitas tecnologias, muitos materiais novos. E na Terceira Revolução Industrial temos a utilização de fontes de energias limpas, com custo mais baixo, mas ainda de forma tímida, né? Predominando o petróleo ainda. Os primeiros computadores eletromecânicos, como o ENIAC. Em 1943, Alan Turing constrói a primeira geração de computadores, né? Ainda eletromecânicos. Em 1946, surge o ENIAC, que utilizava válvulas. Em 1947,
o transistor começa a substituir as válvulas. Na década de 50 temos o início das pesquisas pelos circuitos integrados, chips. Eles foram responsáveis pela redução e miniaturização dos equipamentos eletrônicos. Em 1974, a Intel projeta o primeiro microprocessador, permitindo a evolução do computador pessoal. Em 1976, Steve Jobs cria o Apple I. Em 1981, a IBM lança seu PC, o IBM PC, utilizando o MS-DOS, que é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft, que ainda estava começando. Em 1969, surgiu nos Estados Unidos a ARPANET, e depois, em 1988, eles começaram a comercializar o sinal de internet. Em 1989, Tim Berners-Lee desenvolveu a WWW, utilizando documentos em hipertexto e criando vários protocolos de comunicação por internet. O crescimento do setor terciário também foi muito difundido na terceira revolução, a parte de serviços, e também o toyotismo, que tem seu lugar no sol, influenciando outras empresas através do sistema just-in-time. Então a terceira revolução industrial ela foi muito importante porque houve muitas... A parte tecnológica mesmo, né? Industrial também foi desenvolvida muito rápido. A energia atômica passou a ser utilizada, criaram foguetes de longo alcance, satélites também começaram a ser utilizados bastante. Houve aprimoramento, né, da telefonia, onde criou-se a telefonia móvel, né, os primeiros celulares. O campo da medicina também sofreu modificação com as novas tecnologias. E a terceira revolução ela foi de começo da década de 60, né, final da década de 50, até aproximadamente aí os anos 2000, 2010, né? Onde depois vamos falar da quarta revolução industrial. Só que tudo tem consequências, né? Apesar dos pontos positivos citados, essa fase da revolução também trouxe consequências negativas, né? O avanço tecnológico mudou a relação do homem e o meio ambiente, transformou muito o processo produtivo. Produzir mais em menor tempo demanda o uso cada vez mais intenso de recursos naturais, né? Desmatamento ainda é uma coisa que o homem não conseguiu controlar 100% ainda. Essa nova característica do sistema produtivo tem preocupado muitos ambientalistas estudiosos, né? Os recursos naturais estão cada vez mais sob ameaça. Dessa forma, as gerações futuras podem sofrer consequências sérias. Então é necessário buscar um desenvolvimento cada vez mais sustentável a longo prazo e aplicar ele ao sistema produtivo. A desvalorização da mão de obra também pode ser observado. A substituição da manufatura pela maquinofatura foi responsável por uma maior exploração do trabalho, possibilitando a existência de novas relações de emprego. Então aumentou muito o desemprego e os trabalhos informais, né? E uma coisa que a gente tem visto muito é a desigualdade, né? Porque tudo tem custo, tem o avanço da tecnologia, ela tem custo. Em muitos países pobres, né, países no sul da África, alguns da Ásia, você vê pessoas, praticamente países, vivendo ainda a segunda revolução, a terceira. Nós já estamos na quarta, que nós vamos comentar depois, mas existe um abismo muito grande ainda entre diferentes países, diferentes sociedades, diferentes comunidades. Mas isso sempre teve, acho que sempre vai ter, né? Sempre vai existir. Mas enfim, essa foi a terceira revolução, um resumo. E a parte de robótica, genética, informática, telecomunicações, eletrônica, foi o que mais desenvolveu de forma assim mais rápida, né? Vamos falar agora da indústria 4.0, a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, também conhecida como indústria 4.0,
segundo o Fórum Econômico Mundial, é a maior transição que já ocorreu, né, em direção a novos sistemas mediante a revolução digital. O que ele se levava anos, né, para evoluir, agora leva meses, né? O fórum aponta que essa fase da Revolução Industrial não é considerada uma extensão da terceira, visto a velocidade, o alcance e os impactos provocados no sistema. Apesar de que não dá para separar muito esse tipo de assunto, entendeu? As coisas vão evoluindo gradualmente, em alguns países é mais rápido, em outros menos. Que nem, por exemplo, um ponto muito importante da quarta revolução é o computador quântico. Mas o computador quântico ainda está evoluindo ainda. Você conta nos dedos quantos computadores quânticos existem no mundo. Ele precisa de temperaturas extremamente baixas, ele tem esse problema de sensibilidade, né, que eles não conseguiram resolver 100% ainda em relação ao resfriamento. Né, tem o problema de que ele é sensível. Geralmente eles colocam um computador quântico no subsolo, né, porque às vezes até tremores assim mais leves pode alterar os átomos, etc. Então ainda tem muita coisa para resolver. Mas o Google já usa, a IBM. Então uma das características da quarta revolução é a tendência a chegar ainda. Falta muita coisa ainda, mas é uma tendência a 100% da automatização das fábricas por meio de sistemas cyberfísicos. A quarta revolução é marcada pela nanotecnologia, né? São os destaques, a neurotecnologia, a miniaturização dos chips, dos processadores, robôs, né? A inteligência artificial, que está em alta, é um destaque muito forte, né, da quarta revolução. A biotecnologia, impressoras 3D, o uso de drones, etc. Muitos países já vivem uma realidade próxima disso, né, de 100%, mas segundo o relatório do Fórum e do FMI, Singapura, Finlândia, Noruega, Suécia, Estados Unidos, Holanda, Israel são países assim que estão muito avançados, né? E nessa transição da terceira para a quarta revolução surgiram os famosos tecnopolos, né, como o Vale do Silício, por exemplo, né? E nós temos visto um avanço muito forte da inteligência, da internet das coisas, né? Casas conectadas, né? O uso do celular de forma intensa, né? O 3G, 4G, 5G, né? E está em desenvolvimento já o 6G, né? O 5G ele é 10 vezes mais rápido que o 4G. E o 6G é 100 vezes mais rápido que o 5G, né? Vamos ver qual o custo disso, né? O desenvolvimento intenso da programação, as diversas linguagens de programação, né? PHP, C Sharp, C++, Python, né? O Java, JavaScript. Todo esse trabalho de algoritmo tem sido desenvolvido muito rápido, né? E ele está bem disponível aí, tem cursos até de graça aí na internet. E muitas empresas fornecem curso gratuito, né? Porque a falta de mão de obra ainda aqui no Brasil é grande, né? E o desenvolvimento da cibersegurança, né? Muito forte, né? O crescimento do uso de impressoras 3D, a disputa, né? A gente vê entre a Huawei e a Google, né? Para tentar conseguir o máximo de dados e enfim, os Estados Unidos fica aquela briga, né? Os Estados Unidos, se vocês comprarem equipamento ou sistemas ou fecharem acordos com a Huawei, pode esquecer da gente. Como se o Google não fizesse nada, né? Ele não manipula informações, mas tudo bem. Os carros autônomos também, né? A gente tem visto aí de forma muito intensa, né? Um aumento de desigualdade social dentro e fora dos países tem ocorrido devido a essa velocidade dessa quarta revolução, né? Então, os países mais pobres eles acabam ficando sempre para trás, né? E não temos uma data exata para determinar o início da quarta revolução, né?
Mas o século XXI promoveu mudanças muito rápidas em termos de robótica, inteligência artificial, internet das coisas, a globalização de uma forma geral, ela avançou muito, né, do ano 2000 para cá. Os dispositivos móveis, né, que antes era para conversar, agora conversar é a coisa que as pessoas menos fazem, né? E na indústria, vamos deixar a indústria 5.0 mais para frente, porque nós não temos certeza de quando começou. Alguns falam que já estamos, outros falam que conforme você pesquisar, você vai ter informações diferentes. Então, o pouco que eu pesquisei, eu acredito que nós estamos começando gradualmente, muito tímido ainda, uma fase de transição para a indústria 5.0. Né? Na indústria 5.0, a tendência é procurar ir além da venda de produtos, né? Procurar entender o fim, o objetivo final. Não se vende apenas um trator, por exemplo, mas sim a produtividade por hectare. Procura-se associar ao trator um software que explique o que é necessário para atingir a máxima eficiência e eficácia na produção agrícola. A otimização de custos, né? Vai aumentar a redução de custos nas fábricas, empresas, através do aumento da tecnologia, como o uso de computadores com maior capacidade de processamento, uso da robótica, automatização de processos, controle de perdas de matéria-prima, né? Aumento da conectividade via internet, permitindo controle remoto, online, né, de processos produtivos. Existem fábricas, por exemplo, minas que trabalham com minério, e eles controlam todos os equipamentos de outros países. E você pode conseguir fazer muita coisa remotamente, né? O treinamento e investimento no fator humano, ele vai ser essencial na indústria 5.0, pois sem a colaboração e melhoria na capacidade de entendimento e participação dos funcionários, o sucesso vai ficar comprometido. Não adianta só investir em equipamento, né, se as pessoas não conseguem usá-los, tem algum tipo de resistência, ou aquilo ali provoca uma possibilidade dela perder o emprego. Uma tendência também na indústria 5.0 vai ser a hipercustomização, né? O foco na experiência do cliente. A cadeias de suprimento mais responsiva e distribuída. Aumento da responsabilidade social e aumento da conscientização dos 5 R's, né? Reduzir, recusar, reciclar, recuperar, reutilizar. E essa parte ela tem aumentado ainda, mas precisa melhorar. A recuperação do meio ambiente, né? E com certeza a evolução da inteligência artificial e o aumento do uso do computador quântico vai provocar uma transição muito forte e impactar de forma grande a indústria 5.0.